Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós vamos dar mais um passo no estudo do livro Rationalism versus Mysticism, obra do rabino Dr. Natan Slifkin Shlita. E nós estamos no An Overview of Rationalism versus Mysticism, a visão geral da obra, e estávamos na página 78 e 79, indo para 79, nós estávamos falando antes de Segulot, discutindo a questão das funções das mitzvot de acordo com visões racionalistas e místicas. E hoje nós vamos continuar esse tema, agora falando de mezuzot, falando também de ritos específicos dentro da tradição, para concluir esse tema das funções das mitzvot, para partirmos para outros temas relacionados, mas nesse tema nós temos algumas reflexões extras para fazer. Antes de iniciarmos, agradecimentos a nossos Havrotot, são as pessoas através das quais o Beit Midrash Livre existe, toda Rabat, de Kula Mitzvah, a cada um que colabora para que o Beit Midrash continue por aqui. E nós estamos num período que se aproxima do final do ano judaico, então o nível, a frequência de postagens vai diminuir. Isso é natural, tá? Que ocorra, todo ano é assim. Então quem é novo no canal deve estar ciente disso. Mas alguns materiais continuarão a ser postados, mas com menos frequência. Às vezes por semana, às vezes 2 vezes por semana, ok? Isso é normal que seja assim. Então, nós daremos continuidade aqui na página 79. E o Slifkin começa dizendo assim, ó, todo lar judaico tem uma mezuzá, mas qual sua função? Racionalistas e místicos têm respostas diferentes para essa questão simples. E eu quero já comentar, que essa ideia, né, ler e comentar, que quando ele diz assim, todo lar judaico tem uma mezuzá, ele está falando do ponto de vista de quem é da ortodoxia, do fanatismo da nossa religião, né? Isso não é verdade. Muitos judeus não têm mezuzá, no caso. Mezuzá é um rito, né, que teve uma função na tradição, tem uma função na interpretação rabínica disso. Quando a visão de mundo, principalmente na antiguidade, a visão de mundo das pessoas misturava questões sociais, de Estado e religião, que eram questões completamente indistinguíveis para eles. Então, quando você vem deste mundo, de um mundo onde o indivíduo só é caracterizado através da religião, então, hoje o que é visto como ditames da religião eram antes vistos como ditames estatais. Não era só uma questão de você ser daquela religião, mas uma questão de você ser daquela população. E para muitos a Torá era isso, era a identidade nacional da pessoa. Mas é porque todo o mundo naquele período, todas as culturas humanas respiravam este mesmo ar de mistura de religião com Estado. Nós somos de uma geração que não faz mais isso. Nós não misturamos questões religiosas com questões sociais. Então a identidade do indivíduo não é mais tirada da religião. O indivíduo existe independente da religião e independente do Estado. Então, quando ele diz todo lar judaico tem uma mezuzá, ele está excluindo possivelmente a maior parte da população judaica mundial que não segue os ritos. E não são menos judaicos, menos Jewish, por causa disso. Não é a religião sozinha que determina a identidade judaica. Porque a identidade judaica é construída de uma miríade de formas distintas. Então a pessoa pode ter uma mezuzá. Mezuzá é um elemento lendário da tradição judaica, de fato, mas não é isso que determina se o lar é judaico ou não. São as pessoas que determinam isso, o ser humano determina isso.
Então é muito curioso, né? Mas tudo bem, ele colocou isso usando um jargão popular. Aí ele diz: a visão mística é que a mezuzá é uma forma de amuleto que serve para a proteção metafísica do lar. A visão racionalista é que a mezuzá serve como uma lembrança dos fundamentos do judaísmo, como o Rambam explica. Então ele cita aqui Mishneh Torah, Ilhot Mezuzá 6.13. Uma pessoa deve ser meticulosa com relação à mezuzá, porque ela é uma obrigação constantemente sobre todos. Toda vez que ele entrar ou sair e encontrar-se com a unicidade do nome do santo, ele lembrará do seu amor por ele e se despertará do seu sono e preocupações com as vaidades do tempo. E ele reconhecerá que não há nada que dure para sempre, exceto a percepção da rocha do mundo. E então ele imediatamente retornará a seus sentidos e seguirá o caminho reto. Os antigos sábios disseram: todo aquele que tiver tefilim na sua cabeça e nos braços, tzitzit sobre suas vestimentas e mezuzá na entrada, com certeza não pecará. E, como este, existem muitos outros lembretes. Então, essas palavras do Rambam são do Mishneh Torah, que são, portanto, palavras da sua juventude e bem diferentes de como ele se expressa no Guia dos Perplexos. Mas note que quando ele fala, então, no Mishneh Torah, ele fala para pessoas simples, de uma maneira o mais clara possível, está só falando de leis e regras conforme seus professores e mestres instruíram, mas ele deixa bastante sinais importantes. Primeiro ele diz que a questão de ser meticuloso com relação a mezuzá diz respeito ao fato de que é uma obrigação constante. Ou seja, onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, haveria essa obrigação ritual para cumprir. E ele está aqui imaginando israelitas na terra de Israel, está imaginando o Estado judaico funcionando de acordo com os moldes da antiguidade, que, portanto, já não é um retrato da realidade do Estado, digamos, moderno. Imaginando como se fosse voltar aos tempos bíblicos. E ele diz que quando a pessoa entrasse e saísse de casa, ela encontraria uma memória da unicidade do nome. E aí, o que essa memória faz com a pessoa? Ele diz que desperta ela do sono. Então isso não quer dizer muita coisa, mas ele complementa o que isso quer dizer. As preocupações com as vaidades do tempo. Em outras palavras, a nossa vida é pressionada pelas obrigações sociais, né? Conseguir sustento e tal, e tal, e tal. E isso é muito importante. Mas não é mais importante, o Rambam diz, do que a percepção da unicidade. De nós sabermos que não importa muito se a vida deu certo ou não deu certo. O que importa é você ter uma clareza de que tudo o que ocorre dentro deste universo que deriva do Um. E você está participando disso. E que, portanto, você não pode, por mais que a vida não seja um conto de fadas para você, você deve entendê-la como uma oportunidade, um privilégio, mesmo assim. E a percepção disso é a percepção do nome. Então a ideia é de você entender que tudo deriva do Um, e ele fala assim, e ele reconhecerá que não há nada que permaneça para sempre. Todas as coisas são impermanentes, exceto a rocha do mundo, ou seja, a origem do mundo, né, o Hashem. Então ele está dizendo, a mezuzá é um lembrete de que as coisas não duram para sempre. Então, ao entrar e sair, você tem que ter essa percepção com você. As coisas são impermanentes. E então ele voltará aos sentidos, mostrando que, portanto, a não percepção disso, a ideia de que eu duro para sempre, ou de que, sei lá, o que eu possuo dura para sempre, ou que o meu nome dura para sempre, esse tipo de coisa tira a pessoa do seu sentido, enlouquece a pessoa. Então ele voltará a seus sentidos e caminhará no caminho reto. Ou seja, viver com a percepção da impermanência. E aí eles citam os sábios antigos, né? Quem tiver tefilim na cabeça, tzitzit mezuzá, não pecará.
Então nós sabemos de antemão que isso não é literalmente verdade. Muito pelo contrário. Esses objetos, por si só, não impedem nenhuma pessoa de cometer nenhum tipo de erro. E eu não preciso dizer de inúmeros escândalos, especialmente vindo de ortodoxos, que cometem crimes, ainda que usem tefilim, tzitzit e mezuzá em casa. Não quer dizer absolutamente nada. Então, o que os rabinos desejaram expressar quando disseram que se uma pessoa tiver tefilim, tzitzit e mezuzá, ele não pecará? Estás falando de uma pessoa que, ao utilizar os objetos, entendeu a mensagem que eles estão transmitindo. É um conjunto de mensagens que proporciona uma clareza tal, uma lucidez tal, que se forem devidamente entendidos, você não vai cometer os erros contra os quais, digamos assim, as premissas da religião judaica se colocam. Você terá entendido como viver uma vida significativa. E aí você não vai cometer esses erros. Né? Você vai continuar sendo uma pessoa, você vai continuar vivendo, mas você vai evitar as coisas que são fundamentalmente contrárias aos princípios do judaísmo. Só que a seguir, o Slivkin diz assim: o Ramban condena de uma maneira muito clara aqueles que procuram transformar a mezuzá num amuleto. Então, por um lado, ele mostrou o Ramban dando um grande valor para a mitzvah da mezuzá. Por outro, ele cita um outro trecho do Mishneh Torah, que é anterior ao que foi falado. Mishneh Torah, Ilchot Mezuzá 5.4, o outro foi 6.13. Então, antes de ter falado isso, o Ramban disse o seguinte: é um costume popular escrever Shaddai do lado de fora da mezuzá, em vez de entre as seções. Shaddai é um daqueles termos que a Bíblia hebraica usa, ou seja, para querer dizer que é desde a mais remota antiguidade da ancestralidade israelita. E Shaddai tem várias interpretações na terminologia, e uma das populares é dizer que Shaddai significa aquele que disse basta. Né? Shaddai. Dai é chega, basta, acabou. Então Shaddai seria o que decreta Dai, que decreta chega. Para querer dizer que quando nós temos a narrativa do Bereshit, né, do universo surgir da luz, essa luz teria se expandido, por isso que fala, e houve uma expansão, mas aí não se expandiu, digamos, perpetuamente. Teve um momento em que foi decretado, chega, agora chega. Então, por causa dessa ideia, o divino era referido pelo termo Shaddai, que falou Dai. E também para dizer que o divino basta, como epíteto do conhecimento. Se você entender isso, você praticamente entendeu tudo. Né? No sentido de que você entendeu como viver significativamente, se você entendeu isso. Então, esse entendimento do divino basta. Como quem diz, tem muitas versões, muitas ideias, muitas religiões, mas esse entendimento basta. Se você entendeu o Shaddai, que basta, então você vai entender tudo. Então, ele falou que era um costume popular escrever Shaddai fora da mezuzá. Então, a mezuzá é um pergaminho pequenininho que tem nele escrito com letras feitas no mesmo modelo do pergaminho da Torá, o próprio mandamento da mezuzá, isso que está escrito na mezuzá. Então, quando você enrola o pergaminho, você enrola com o texto escrito para o lado de dentro, para proteger o texto escrito. Então, resta a parte de fora do couro, que fica em branco. Então, do lado de fora, costuma escrever Shaddai. E ele diz, não há perda nisso, porque é do lado de fora. Então, veja, não é que o Ramban se colocava contra costumes generalizadamente. Não. Algumas coisas realmente não tem problema fazer. Entendeu? O cara fez um enfeite lá e colocou um nome. Bom, é um enfeite, ficou bonitinho. Então, bem. Mas olha o que ele diz a seguir. Mas aqueles que escrevem nomes de Malachim, nomes sagrados, querendo dizer variações do tetagrama ou apelidos do divino, ou versos, né, ou selos do lado de dentro,
estão na categoria daqueles que perdem a sua porção no mundo vindouro. Em outras palavras, os que pegam a mezuzá e transformam ela num amuleto não têm porção do mundo vindouro. Como quem diz, traem completamente os princípios da tradição. Ou seja, são como idólatras. Porque essa expressão forte, né, não tem porção do mundo vindouro, é tipo dizer, não tem relação com a nossa tradição. São antagônicos a ela, embora digam que a representem. Porque se não bastasse que esses tolos tivessem negado a mitzvah, mas além do mais, eles pegam essa grande mitzvah, que estabelece a unicidade do nome do santo e o seu amor e serviço, e a transformam num amuleto para benefício pessoal. Então parece que o Rambam está até prevendo que faria o que se faz hoje em dia, que é pegar a mezuzá e colocar em carro, por exemplo, para proteger de acidentes. Como se o cara violar leis de trânsito não significasse nada, né? Não, é você colocar um amuleto mágico no carro que vai proteger de acidente. Quer dizer, como ele disse, não, né? Quer dizer, você profanou tudo o que significava. Então veja, a mercantilização do que é sagrado profana o que é sagrado. Quando você pega isso e transforma isso, como ele diz, num amuleto para benefício pessoal, para resolver seus problemas. Então você não entendeu nada. O propósito nunca foi esse. Nunca foi ganhar nada. Eles, de uma maneira tola, acreditam que a mezuzá é algo benéfico para os prazeres vãos deste mundo. Em outras palavras, vai me dar prosperidade, vai me dar dinheiro. Então é coisa de gente mesquinha, pequena, né? Da suposta elite, não é verdade? Que tem uma visão completamente distorcida de mundo, no qual eles se veem como topo de algum tipo de hierarquia que existe na imaginação deles e na sua própria estupidez. Essa gente que se coloca como elite, que se coloca como superior aos demais seres humanos, e entre judeus superior aos judeus, né? Essa gente é que vai proporcionar esse tipo de ideologia. E isso era um movimento que já existia desde o século XII. Lembrando que no século XIII surge o Zohar, onde isso é sacramentado no judaísmo. Então essa obra é escrita antes da publicação do Zohar, né? Então ele não tem problema nenhum em apontar os problemas que ele já viu ocorrer e dizer, né, mostrar um pouco a sua repulsa em relação a isso. Porque é claro que quando ele diz eles não têm porção no mundo vindouro, isso aqui é uma declaração vazia, no sentido de dizer, não é ele que decide isso, né? E esse termo, mundo vindouro, é um termo genérico de múltiplas interpretações que ele mesmo não interpreta da maneira literalista que, por exemplo, fanáticos hoje fazem. O que ele está, portanto, fazendo é mostrando a sua total condenação disso. De uma maneira, digamos, inequívoca. Quando ele diz que quem faz isso não tem porção no mundo vindouro, é porque ele está dizendo que essa gente está, de fato, contrária à tradição. Então veja, não é gente que não põe mezuzá que está contrária à tradição. É os que pegam a mezuzá e transformam ela num amuleto para vender. Que é exatamente o que acontece hoje. Que é a norma em grupos fanáticos, místicos. É isso, para isso que mezuzá serve para essa gente, como o Slifkin colocou no começo, né? Na visão mística, mezuzá é um amuleto para proteção. Então o Slifkin agora continua. As visões diferentes a respeito da função da mezuzá eram discutidas desde a época do Talmud. O Talmud declara que a mezuzá deve ser afixada na distância de um punho na entrada da casa. Os rabinos deram a razão para isso, como sendo que o dono da casa, para isso, encontraria a mezuzá imediatamente. Quer dizer, a distância de um punho, está sendo dito aqui, é entre o batente, para ele ficar bem no meio do batente. Tem que ficar na altura dos olhos, de modo que quando você entre, você não possa, digamos, evitar olhar para a mezuzá, né? Então essa foi uma das visões, atribuída aos rabinos, quer dizer, é um termo genérico do Talmud para dizer
que havia um conjunto de sábios ali que tinha mais ou menos esse consenso, esse entendimento. Enquanto que o Talmud é um livro de discussões, então tem sempre uma opinião contrária, né? O Rabino Hanina de Sura, Rabino Hanina lá da Babilônia, deu como razão de que a ordem da mezuzá seria para proteger toda a casa. Então os rabinos não concordavam com o Rabino Hanina de que a mezuzá protegia a casa. E eles tinham como evidência, sei lá, a vida inteira, né? Quer dizer, nenhuma mezuzá de nenhum Yehudaíta protegeu o Yehudaíta de ser saqueado, invadido, roubado, assassinado, em momento nenhum da história judaica. Então eles discordavam. Enquanto o Rabino Hanina seria uma fonte talmúdica para a abordagem mística, né? Ou seja, não é que nunca teve na antiguidade gente que pensava que mágica existia. Não se trata disso. Se trata de que a realidade é o barômetro da verdade. Se mágica existisse, todos nós teríamos que admitir que existe e pronto. Gostando ou não gostando. O fato é que não existe. Então é razoável deduzir que os rabinos discordavam da noção de que mezuzá tinha algum valor de proteção. Claro que é, né? Porque o Talmud coloca como uma visão oposta. Os rabinos não achavam razoável dizer para uma pessoa simples que, olha, coloque mezuzá que a sua casa vai ser protegida, porque no primeiro momento em que alguma coisa errada acontecer, então a pessoa vai questionar tudo isso que está sendo falado para ela, inclusive seus orientadores. Vai dizer, esse pessoal está me enganando. Que é geralmente o que acontece. No caso da mistificação hoje em dia, é por isso que eles procuram gente no seu público-alvo que sejam pessoas que eles considerem de elite. Porque essa gente não experimenta a vida de fato como o restante da população. Então, menos chance terão de encontrarem a vida acontecendo, as contradições da vida. Né? Porque eles vivem numa bolha social. Então parecerá, olha, haverá uma proteção. E aí o cara acha que é protegido. Entende? E aí vai. E eles também têm mais dinheiro para investir na estupidez. E em geral investem em estupidez mesmo. Né? Então, eles são muito afeitos à crença de que era um espírito de um rei do passado. Entende? Crença de proteção mágica, crença em horóscopo. Entende? Então, o Slivkin continua. Mesmo algumas passagens no Talmud que parecem claramente do lado da abordagem mística, porque o Talmud é um livro de discussão, né? Então vai ter, foram explicadas de uma maneira diferente por Rishonim. Ou seja, de que mesmo as passagens que dão a impressão de estarem defendendo a visão mágica foram rejeitadas como estando fazendo isso por parte dos herdeiros diretos dos rabinos do Talmud, que são os Rishonim. O Talmud de Jerusalém registra uma cena anedótica de como o rei Artavan enviou uma joia de valor inestimável para o Rabino Yehudá Anassi, né, o redator da Mishnah, e que por sua vez enviou de volta como presente uma mezuzá, dizendo para ele, o que você me enviou requer proteção, mas o que eu te enviei te protegerá até quando você estiver dormindo. Então isso está no Talmud e Yerushalmi, na Maseret Peah, logo no comecinho da Maseret. Para quem quiser ir lá no Sefaria ver a história. O rabino Abba Mari Ben Yosef Astruk, que era alguém que falava abertamente contra o racionalismo, contra o estudo da filosofia. Enfim, ele era o que nós poderíamos chamar de obscurantista. Não vamos estudar, vamos só acreditar. Como grande parte de místicos clássicos são. E essa visão é totalmente coerente com o misticismo, já que o misticismo é a ideia de você adquirir conhecimento pelas crenças. Então, realmente estudar não faz muito sentido. Não obstante a isso, diz o Slivkin, explicou essa passagem não falando de uma mezuzá que possuísse poderes protetivos inatos, mas, em vez disso, de que o trecho estaria ensinando que o que protege
são os princípios do monoteísmo. Isso é o que traz a proteção, e é sobre isso que o Rabbi Yehuda Hanassi teria dito para o tal rei Artavan. Então veja, ele cita um místico como fonte. Essa fonte é Minchat Knaut, que é a obra do tal místico, para mostrar que nem mesmo entre místicos essa ideia não era popular no passado. Então, quer dizer, porque o misticismo sofre diversas metamorfoses ao longo do tempo, porque o misticismo é fruto do eu acho e eu quero. O misticismo não é fruto de uma tradição, de fato. Ele mente que é, mas ele não é. Ele é fruto de... Ele é como, mais ou menos, movimentos carismáticos que surgem do nada. Surgem mais como resultado da psique, por exemplo, em momentos de crises. Em países você tem pessoas se fanatizando, aceitando discursos delirantes, querendo soluções mágicas para os seus problemas por estarem desesperadas. Isso explica melhor o misticismo, que coincide com as expulsões dos judeus da Espanha e de Portugal, do que exatamente o fato de ser alguma coisa coerente e tal. As populações tendem a se fanatizar conforme a vida vai ficando cada vez mais dura. Até, é claro, um limite, mas tende a ser assim. Então, o Slivkin diz, além do mais, várias leis sobre mezuzá, por exemplo, uma que isenta de fixar e checar a mezuzá sobre várias circunstâncias, são perfeitamente razoáveis do ponto de vista racionalista, mas são difíceis de compreender dentro de uma visão mística. Claro, são difíceis de compreender racionalmente, ele quer dizer. Misticismo não precisa de coerência. As contradições, inclusive, fazem parte do misticismo. É a oportunidade do cara dizer, isso é um mistério. Entendeu? Ou então usar a falácia do Deus das lacunas. Tudo que for absurdo, não, mas é porque Deus quis assim. Entendeu? Então, tanto faz isso daí, para o místico. Mas é uma oportunidade de ver a coisa do ponto de vista racional. Por exemplo, uma mezuzá só precisa ser checada 2 vezes a cada 7 anos. Esta é a alahá da mezuzá. Mas se ela assegura a proteção da casa, por que ela não é checada com mais frequência? Por exemplo, alarmes de incêndio, a recomendação é que sejam checados mensalmente. Trocadas baterias todo ano. Além do mais, enquanto uma mezuzá normal precisa ser checada 2 vezes a cada 7 anos, a de uma comunidade, de uma sinagoga, por exemplo, só precisa ser checada 2 vezes a cada 50 anos. Então está no Talmud Tratado de Yomá 11a. Ou seja, os rabinos que criaram o rito não deram nenhum sinal de que eles acreditavam que esse objeto teria poderes de proteger o que quer que fosse. Comentaristas explicam que exigir mais do que isso seria exigir demais da comunidade. E os indivíduos da comunidade têm outras responsabilidades. Tem que ficar toda hora olhando mezuzá. Veja como isso contrasta com hoje, com os movimentos fanáticos que gostam muito de uma tendência da extrema-direita em geral na área da política, que é o alarmismo. Então, ou seja, alguma coisa ruim acontece, algum acidente acontece, sai logo um edito dizendo, olhem as mezuzot, pode ser que alguma está com a letra de não sei o que, não sei o que. E sempre vai aparecer alguém dizendo, eu encontrei, tinha um tal problema, não sei o que vai servir de confirmação desta falácia de que é porque a mezuzá não estava perfeita, por isso que aconteceu tal tragédia. Ou seja, não é culpa nossa, da nossa estupidez, da nossa ignorância, não. É a mezuzá, foi mágica que fez isso acontecer. Percebeu? Mas, numa matéria de proteção pública, certamente a mezuzá não deveria ser checada mais vezes do que uma mezuzá privada, se não muito mais? Sim, né? Se a mezuzá fosse de proteção, a da sinagoga tinha que ser checada mais vezes do que a privada, que é muito mais responsabilidade ali. Similarmente,
a isenção da mezuzá para locais que você aluga por um tempo curto nem comporta a noção da mezuzá servir como proteção. Então ele coloca alguns argumentos aqui, coletânea de argumentos no parágrafo, que são argumentos assim para apelar para um outro ortodoxo que estivesse lendo esse parágrafo e que consideraria esta construção argumentativa válida. Para a maior parte dos racionalistas, essa construção argumentativa pode apontar numa direção, mas é um argumento completamente irrelevante, no sentido de que as regras da mezuzá, mesmo com todas estas precauções, poderiam ser facilmente torcidas para usar para argumento místico. Dizer que a mezuzá da sinagoga é de 50 e 50 anos, por causa do Yovel, do ano, porque o número 50, com as letras hebraicas, quer dizer não sei do que. Sabe esses papos que não querem dizer nada? Que as pessoas, infelizmente, não param para raciocinar sobre aquilo que está sendo dito para elas. Então elas escutam argumentos do tipo, não, porque tem uma numerologia, e porque o número X quer dizer não sei o que. Tá, mas e daí? Entendeu? No que isso se converte em fatos? Nada é a resposta. Entende? O motivo da mezuzá ser recusada por racionalistas como um amuleto é porque ela não protege mesmo. Não é por causa de nenhum argumento alárrico, nem nada disso. É porque isso não se converte na realidade. O motivo dos rabinos não tratarem a mezuzá nas suas delineações de alahá como amuleto é por testemunharem na vida que ela não impede que nenhuma tragédia aconteça. Simples. Como os rabinos discutem sobre a destruição do segundo templo, contrastando com a do primeiro. Eles dizem que na destruição do primeiro templo, o problema era a idolatria. As pessoas abandonaram a Torá, descumpriam os mandamentos e aí o templo é destruído. Os rabinos, tá, tudo bem. Mas e no segundo? Querendo dizer o seguinte, no segundo a religião estava sendo cumprida. As pessoas estavam colocando mezuzá, comendo kasher, guardando Shabat. O problema não era esse. Tinha religião, inclusive, em excesso. Então, por isso que não é a prática de ritos que garante nada. Os rabinos concluíram. Então, qual é a causa da destruição do segundo templo, segundo os rabinos? Ódio gratuito. Como ódio gratuito? Porque o judaísmo se dividiu em seitas, como ele é dividido até hoje, mas as seitas se odiavam mutuamente. Mas veja, o que os fanáticos esquecem de dizer sobre essa análise, porque eles gostam de usar isso para dizer, é porque não gostam de nós. Entendeu? Eles se fazem odiosos para os demais, depois dizem que não gostam deles. Mas quando os rabinos disseram que foi o ódio gratuito, eles estavam se incluindo nisso. Todos nós montamos facções, como se fosse. E estamos em guerra uns com os outros. Foi isso que causou a destruição do segundo templo. Então é uma mistura de fatores. Então, se o primeiro templo foi destruído por falta de religião, o segundo foi por excesso. Percebeu? É uma mensagem poderosíssima que os rabinos deixaram sobre a avaliação que deveríamos fazer a respeito disso. Então, não foi falta de mezuzá. Isso não significou nada. As pessoas foram assassinadas. E não teve nenhuma diferença aí se a pessoa era mística ou racionalista. Percebeu? Então, Slifkin continua. Há uma clara diferença prática entre o racionalista e o místico, no que diz respeito às suas visões, com relação às funções de uma mezuzá. Se, Deus nos livre, uma pessoa sofre um assalto, incêndio ou alguma outra tragédia em casa, o que ela deve fazer? E é aqui que o misticismo causa dano concreto, muito diferente de que só uma questão de ser uma opinião diferente sobre alguma coisa. Porque enquanto a isso, não importa. Né? Se uma pessoa gosta de, sei lá, estudar a Torá com numerologia, né, que eu considero uma tolice, mas tá bom, faz, sua vida, seu problema, não tem nada com isso. Entende? Agora é aqui que a mistificação, principalmente quando ela é doutrinada em jovens, crianças e adolescentes,
é aqui que ela interfere na sociedade. Ele diz, de acordo com a visão mística, se a pessoa sofre um assalto, incêndio ou uma tragédia, ele tem que checar as mezuzot. De acordo com a abordagem racionalista, não tem nenhuma relevância fazer isso. Você tem que checar o seu sistema de segurança, não as mezuzot. Isto é, quando você enfrenta situações na vida, você tem que analisar a vida. O que levou aquilo a acontecer? Teve um incêndio. O que causou incêndio? É isso que importa. Se mezuzá tinha ou não tinha. Isso é irrelevante para a questão. Entende? A questão é você ir na raiz do problema. Então, isso é um símbolo do que, em geral, significa a resposta fanática para as coisas. Fanáticos querem resolver problemas reais com mágica, com reza, com ritos. Não é isso. Né? Problemas reais são resolvidos abordando as questões realmente. Não é rito que vai resolver nada. São as situações concretas da vida. Então a mistificação causa um dano real, porque aliena a pessoa dos reais problemas da sociedade. Entende? Uma pessoa está passando fome e você dizer que vai rezar para ela. Entendeu? Não. Você não pode ter esse tipo de visão. Entende? Então aí você acaba interferindo na sociedade. Aí é muito mais do que meramente eu tenho uma outra interpretação. Se dane as interpretações. Não é isso que importa. É como a sociedade vai ser gerida que importa. Como você vai acreditar pessoalmente. Você pode acreditar em fada, duende, lobisomem, pula sem cabeça, o diabo que você quiser. Tanto faz isso daí. Mas quando se trata de sociedade e daquilo que vai ser ensinado nas escolas, aí nós temos um problema. Aí nós temos uma discordância aberta. Né? Então agora ele passa para dar mais um exemplo dessa questão da função das mitzvot e as diferenças entre o racionalismo e o misticismo. Então agora nós falaremos de Netilat Yadayim. Netilat Yadayim é o rito de ablução das mãos, como nós veremos. Há uma mitzvah de Netilat Yadayim, popularmente traduzida como lavar as mãos pela manhã. Eu digo popularmente traduzidas porque Netilat Yadayim se refere, na verdade, ao ato de erguer as mãos depois que lava, e a tradução mais adequada seria abluir as mãos, não lavar. Mas ele diz, qual é a razão desta lavagem, desta ablução, seria o correto? Qual o seu propósito? Hoje em dia, é amplamente considerado que a razão é para remover maus espíritos. Então, muita gente às vezes não tem essa noção, mas se ler os códigos jurídicos inspirados no misticismo, e o que se destaca é claramente o Shulchan Aruch, que é o código que guia os movimentos fanáticos, a pessoa verá claramente isso mencionado. O motivo de você fazer Netilat Yadayim é porque um mau espírito entra no corpo da pessoa quando ela dorme, e aí você lava porque eles ficam nas unhas. Whatever. Entendeu? É uma mistura de crenças babilônicas com misticismo espanhol convertido em hassidismo alemão. Mas uma análise das fontes do Talmud e Rishonim revelam o cenário do rito é muito mais ambíguo e complexo. O Talmud declara que existe uma mitzvah de você lavar as mãos pela manhã na recitação solene de bênçãos. Então, isso aqui que ele está falando é do Talmud, Tratado de Berachot 60b. O Talmud não dá nenhuma explicação para isso. Ele reflete uma tradição, não diz o motivo. Alguns, mas não todos, alguns dentre as autoridades relacionaram a mitzvah de lavar as mãos a uma outra passagem do Talmud. Durante uma extensa discussão a respeito de vários possíveis apoios ou tratamentos para curas e também prevenções de males imaginados na antiguidade, o Talmud se refere à ideia de maus espíritos que se recusam a sair até que uma pessoa lave as mãos 3 vezes.
Então essa discussão está em outro tratado. Tratado de Shabat 109b. O Talmud pode até parecer estar descrevendo um problema sobrenatural com uma solução ritual. Mas, dado o contexto da discussão, que é geralmente o que não é considerado, parece que o Talmud está tentando prevenir um problema médico, como imaginado na Antiguidade. E estava lembrando algo que era feito na Antiguidade, e que as pessoas naquela época também não percebiam a diferença entre dano físico e dano sobrenatural ou demoníaco. Então nós temos muito disso, nós já falamos disso em outras oportunidades por aqui. Os sábios do Talmud tinham a visão de mundo herdada. Era tanto do que era falado no século II, no século I, antes da Era Comum, quanto o que era falado desde que eles tiveram contato com as culturas babilônicas, assírias, aquilo que foi preservado pelo Império Sassânida, que na época estava em guerra com Roma. E essas visões de mundo misturavam fatos da vida com crenças no sobrenatural. E nós sabemos por quê. Porque eles eram absolutamente ignorantes de tudo. Mas fossem para nós ignorantes ou não, eles eram para eles as fontes de conhecimento. Quando os rabinos queriam saber de astronomia, eles iam falar com astrônomos. Se eles falassem com um astrônomo babilônico, o astrônomo babilônico ia pintar para ele um cenário. Então basta lembrar daquela discussão que falamos sobre para onde o sol ia à noite. Eram os astrônomos que diziam para os rabinos que o sol ia por trás de uma esteira atrás do céu e aparecia do outro lado. E eles tentavam demonstrar o que estavam falando com cálculos geométricos. Então veja, do ponto de vista de você que não é um astrônomo, ele está falando algo, está fazendo uma conta lá que você também não entende, ou pode até entender a conta, e está fazendo uma afirmação, e você não tem meios de verificar o que ele está falando. Então, para todos os efeitos, é um especialista falando o que é isso, o problema. Então tudo bem. Quando os rabinos foram discutir isso entre si, outros rabinos que tiveram contato com astrônomos gregos falaram, não, mas me parece que a explicação é diferente. Olha o que os gregos dizem. Então, para os gregos, o sol passava embaixo. Ele fazia um círculo por baixo. E essas contas, ele falou, me parecem muito mais plausíveis, porque olha, eles justificam dizendo que outros objetos também fazem isso. Então, eles não tinham ferramentas, nem método, para poder decidir quem tinha razão e quem não tinha. O mesmo fenômeno, que agora nós estamos aqui só exemplificando do que conversamos sobre astronomia, era verdade também quando o assunto era medicina. Uma escola de Galeno ia dizer, não, a pessoa passa mal por causa dos humores, está com os humores desequilibrados. Isso é absolutamente falso, mas Galeno é o pai da medicina. Era o que se pensava na época. Ele achava que isso estava certo. Então vinha um outro especialista de um outro país que tinha construído sua visão de medicina com outras aspirações e dava outras explicações. Ele dizia que era outra coisa, que haviam forças na natureza. Então, quando você pega visões do Império Sassânida, converte elas para uma linguagem mais ou menos que você consiga entender, então os rabinos passaram a falar de Ruchot Raot, ventos ruins. Ventos ruins são ventos ruins, diziam os sassânidas. Mas, entendeu? Aí isso vira depois vapores ruins. E aí, com o passar do tempo, o Talmud vai sendo traduzido por gente mística. Facinho, os ventos ruins e os vapores ruins viraram espíritos ruins. Porque confirma a crença mística. Ah, tá vendo? Tem demônios. Os rabinos do Talmud acreditavam em demônios. Entendeu? Porque eles estavam refletindo mitologias, ideias do que falavam para eles. Mas não necessariamente. Basta você analisar com cuidado. Quando os rabinos falam dos tais demônios, do Shedim, das sombras, como eles ensinam a lidar com isso? Eu acho que isso diz muito mais sobre a crença da pessoa naquilo do que a mera afirmação da palavra. Por exemplo, os rabinos dizem,
Shedim aparecem nos campos, ou seja, locais em que não tem nada, não tem nenhuma construção. O pessoal está andando lá com medo de ser atacada por animais, por gente, enfim. Shedim aparece em ruínas, ou veja, ruína, né, um local onde... E ruínas eram muito comuns na antiguidade, não era um local como hoje, assim, da antiguidade. Não, era um local que recentemente foi destruído, tem um monte de gente morta lá ainda, que não foi enterrada, entendeu? E aí, se você ficar entrando nesses lugares aí, você pode ver Shedim. Então eles estavam comunicando o medo das pessoas. E Shedim aparece à noite. Quando você fica andando sozinho à noite, você pode ver Shedim. Né? Como quem diz que a pessoa está dando bom dia a cavalo. Então os rabinos diziam, como que você previne esse tipo de coisa? Olha, não anda sozinho, eles falavam. Não fica andando sozinho no campo, não anda sozinho em ruínas, não anda sozinho à noite. Isso é uma dica. Não fica sozinho. Ficar sozinho faz você ver Shedim. Qual é a outra coisa? A outra coisa é que se você vir um Shedim, não fala nada, não dá shalom. Ou seja, se você cumprimentar, se você alimentar essa ilusão aí a ilusão vai falar de volta para você. Então veja, e o que mais? Só isso. Não tem nenhuma fórmula de exorcizar, tudo isso é invenção do misticismo. Percebeu? Mas os rabinos não estavam necessariamente reconhecendo uma doutrina, não tem demonologia judaica. Isso é coisa de charlatão. Né? Demonologia judaica, angiologia judaica, não tem nada disso aí. Os rabinos lidavam com mitos, palavras, termos que aparecem em histórias. Eles lidam com as histórias como as histórias são. Como quem discute uma cena do livro do Harry Potter usando as cenas do Harry Potter. Não, mas o Harry Potter pegou a varinha e falou tal palavra. Não, ele não pode ter dito tal palavra, porque segundo a escola tal palavra quer dizer isso. Ah, tá, então ele deve ter falado outra coisa. Mas não quer dizer que eu acredito naquilo, quer dizer que eu estou discutindo conforme a história. Então, quando os rabinos lidavam com o Midrash, eles lidavam assim também. O que a história diz? A história diz assim. O que significa tal coisa? O que significa isso? Mas, tudo bem. A gente está discutindo a história. Porque o universo, para eles, com certeza era o quê? Era um mistério não resolvido. Eles nem sabiam se um dia ia ser resolvido. Se a gente um dia ia entender por que criança fica doente. Se a gente um dia ia descobrir como impedir que crianças morressem tanto quanto acontecia naquela época. Eles não sabiam se isso ia acontecer ou se não ia acontecer. O que a gente pode fazer agora? Jejuar. Eles achavam isso, porque não tinha outra forma. Até que aparecesse alguém e mostrasse alguma coisa. Quando eles começaram a descobrir, por exemplo, que lavar as mãos impede que as pessoas fiquem doentes, eles começaram a generalizar a prática. Então, se tivesse alguém lá naquela época para dizer mais para eles sobre isso, eles teriam admitido, porque eles ouviam os especialistas da época. Então, veja, isso é muito diferente de você usar essa lacuna e essa falta de conhecimento das pessoas em geral da antiguidade para então querer dizer que eles estavam defendendo assertivamente a crença em demônios. Percebeu? A má fé da mistificação hoje em dia. Porque eu entendo eles no passado usarem esses termos e dizer que foi o vento ruim. Porque veja, a palavra aramaica utilizada para se referir a demônios só quer dizer vento ruim. Então, como que vento vira espírito? Na boca do místico vira espírito. Porque vento e influência são as traduções adequadas de Ruach. Então, veja o salto disso para o demônio. Percebeu? Não tem que ver. Então, quem propaga misticismo faz isso de má fé mesmo. Sabe que está mentindo. Hoje. Sabe disso. Mas usa isso. Usa a crença da pessoa contra ela mesma. Então, é uma coisa má, é uma coisa perversa de se fazer. Nós estamos numa era onde justamente esse está sendo o problema da sociedade. Não saber mais distinguir realidade e ficção, entende? Não saber determinar o que é conhecimento e o que é crença. Então, olha, o Slivkin diz, as autoridades mais antigas a explicitamente discutir a razão para essa mitzvah seria o Urosh. E ele dá a razão como sendo de algo físico e relacionado à higiene. Então ele cita o Urosh, comentando Berachot. Ele fala assim, pois a mão de uma pessoa está constantemente ativa. E é impossível
que ele não toque partes do seu corpo expostos durante a noite. Entendeu? Então você toca o seu corpo, você se coça, você faz coisas. Então quando você acorda de manhã, nada mais natural que você limpar o seu corpo. Disse Orochi. Depois de ter estudado tudo que os rabinos falaram, ele não veio com tem o demônio mesmo na mão. Tem que lavar para tirar o demônio. Não, ele falou, você tem que se limpar, porque você acorda, você esfrega o olho, você vai passar a mão no olho, você não deve fazer isso. Você deve primeiro se higienizar. Então muito mais ir além para fazer os ritos que a gente considera importante. Então ele continua. Urashba, procurando explicar por que a bênção e o utensílio seriam obrigatórios no rito, dá uma razão adicional para a mitzvah. Agora é Urashba explicando Netilat Yadayim. Pela manhã, nós somos como uma nova criação. Então nós precisamos nos consagrar para a consagração divina. E nós lavamos a nossa mão com um utensílio como um sacerdote que santificava suas mãos com um utensílio para o seu serviço. Então Urashba foi na raiz cultural da mitzvah, que os rabinos mesmo mostram ser essa raiz mesmo. O que os rabinos fizeram foi criar na população um costume que, na verdade, era obrigatório só para os sacerdotes no templo. Então, eles aplicaram para todo mundo, para inclusive trazer para a vida prática das pessoas um pouco daqueles ares do templo de Jerusalém, já que o templo estava destruído. Então Urashba foi feliz no seu comentário. E veja, em nenhum momento nenhum tem espírito nenhum, de demônio nenhum, né, todas essas bobagens. Não tem nada disso. Uma coisa muito mais plausível ali. Ele fala, essa explicação é também racionalista. Se relaciona com condicionamento, né, e celebração de cunho psicológico. Certo? Coisas que você dá valor, você valoriza, entendeu? Você limpa e tal. Então é uma coisa bacana de se fazer. Agora, ele diz, o Zohar, por outro lado, ou seja, para não dizer, os místicos distorcem. Não, a fonte deles distorce. Né? O misticismo distorce. Então, o Zohar, por outro lado, apresenta a seguinte razão para lavar as mãos. Então, agora ele cita o Zohar, primeira parte, 184b, Parashat Vaishlach, blá blá blá. Não há um homem que não experimente o sabor da morte à noite, porque a alma sai dele e o espírito impuro vem repousar no corpo, contaminando-o. Quando a alma volta para o corpo, a impureza passa, mas foi ensinado que ela é retida nas mãos contaminadas com impureza, até que ele as lave. Então você percebeu a construção absurda. Quando você dorme, é tipo você morre. Por que o Zohar está falando isso? Simplesmente porque os rabinos disseram que a morte ela tem uma, digamos assim, um prelúdio, que seria o sono. Os rabinos disseram que o sono é 70 avos da morte. Eles falaram isso no sentido de dizer que quando você dorme, você perde a consciência, a morte tem que ser uma experiência muito parecida com isso. De você perder a consciência, você perde a noção de tempo. Né? Passam horas, mas para você é só um segundo. Você fechou e abriu o olho para você. Mas são horas. Então a pessoa morta não tem noção de tempo, não tem consciência de si. Essa era a discussão. O Zohar literaliza a discussão, tornando-a completamente estúpida. E aí fala de um fantasma. Você tem um fantasma, você morreu. E aí o fantasma saiu do seu corpo. É uma coisa completamente insustentável essa ideia. Ninguém dormindo está morto. E aí um espírito impuro entra no seu corpo. De onde veio esse espírito? Que diabo que é isso? Então veja, não quer dizer nada isso aqui. E aí quando a alma volta, tendo ido aonde? Né, e tal, aí a impureza sai, o espírito sai e fica na mão. Que, né, quer dizer, isso aqui é uma afirmação vazia, né, entende? É desperdício de tinta. Não quer dizer absolutamente nada isso. Porque não se reflete em nada na realidade. Então, o Slivkin diz, de acordo com o Zohar, quando uma pessoa dorme, não é só que a sua alma sai do corpo. O fantasma, então, né? A alma tem que ser fantasma. Existe um espírito impuro que desce sobre o corpo da pessoa.
Então veja, todos os religiosos, então, ficam possessos por demônios enquanto dormem. E o pessoal defende esse tipo de visão estúpida. Quer dizer, enquanto o espírito fica no corpo, ele impurifica o corpo, e aí quando a pessoa acorda, traços dele permanecem nas mãos. Esses traços são considerados perigosos. Aí o Zohar fala que não saem até que a pessoa lave as mãos. E adiciona que a água lavada tem que ser inclusive jogada fora com cuidado, para mostrar que a crença é essa. Porque hoje em dia, no período moderno, vai ter místico dizendo não, mas não é bem assim, era um simbolismo, entendeu? Não é simbolismo coisa nenhuma. Ele falou inclusive que a água, que tem a impureza, whatever that means, né? Tem que ser jogada fora com muito cuidado, porque senão podia causar dano às outras pessoas. Então, ou seja, constrói todo um imaginário, deixa a pessoa paranoica com nada. Porque isso não significa nada. Isso não é nada. Isso é você pegar uma criança e doutrinar uma criança e assustar essa criança dizendo coisas absurdas para ela, deixando ela paranoica e com medo. Percebeu? Exatamente isso que a obra está fazendo. Só que com gente adulta. No caso, isso aqui é doutrinado para jovens, né? Aí ele acostuma a fazer isso depois de velho. O Zohar, então, descreve o método adequado de remover o espírito mau, né? O espírito demoníaco. Ele tem que pegar o utensílio contendo a água com a mão direita, passar para a esquerda, aí depois que ele lavou a direita e a esquerda 3 vezes de maneira alternativa, começando com a direita cada vez, para que o poder da Sefirá de Hesed, que é representada pela mão direita, sobre a Sefirá de Din, que é representada pela mão esquerda. Então, entendeu? Você é um artefato mágico, aí você fica tipo que nem um mago, fazendo aquele rito mágico, que só funciona na sua cabeça, uma coisa da imaginação. Isso aqui não é realidade. Mas a questão não é nem essa. Como eu falei, a pessoa pode ter a crença que ela quiser, sabe? Coloca um espírito em cada dedo. Faz assim, ó, lava a mão com o dedo, pega um pouco de água, joga no dedo, pega um pouco do dedo e joga no outro. Faz o que você quiser, entendeu? A questão toda é, em primeiro lugar, dizer que isso aqui é tradição judaica. Isso aqui não é tradição judaica. Isso aqui foi uma invenção baseada na gnose. Os rabinos do Talmud, os sábios da tradição, não ensinaram essas bobagens. Esse é o primeiro ponto. Há uma discussão aí. Só o judaísmo diz isso. Não é o judaísmo que diz isso. Aqui foi um cara lá da Espanha que pesquisou gnose e misturou isso com a religião judaica. Então, isso aí é discutível. E a segunda discussão é você doutrinar crianças nesse tipo de ideia. Estúpida. Né? Nessa visão de mundo nociva. Essa visão de mundo é extremamente nociva. Gera gente paranoica. E é por isso que a comunidade dos fanáticos é, de fato, paranoica. É por causa disso. Eles são doutrinados a esse tipo de estupidez. Isso aqui é uma distorção da realidade. Isso aqui não é simbolismo de nada. Isso aqui é uma visão que vai ser... É um castelo de cartas que vai sendo construído. Começa com isso daqui e vai terminar com... e os não-judeus têm o demônio. É assim que vai terminar a história. Entendeu? Para depois dizer, os palestinos são movidos pelas forças das trevas. Entenda isso. Isso aqui não é uma coisa inocente. Isso aqui vai culminar em violência mais tarde. Então é muito importante entender quão nocivo isto é. Não é só uma questão, nós interpretamos diferente. Não é isso. Isso aqui vai dar resultados concretos. Porque seres humanos serão doutrinados nesse tipo de estupidez. E isso gera resultados nefastos. Esse é o ponto de problema que o racionalista tem com isso. Não é uma questão de que, mas é só um rito e tal. Mas se não desse consequência social, ia se importar. Como eu falei, fala que tem um demônio no dedo. Pega os dedos, né? Os dedinhos, canta a música dos dedinhos e põe um demônio em cada dedinho. Tanto faz, entendeu? Essas coisas idiotas, tanto faz. Mas a questão é que isso daqui faz parte do que eles chamam de educação judaica. Entende? Tem gente jovem, tolinha, que é doutrinada a acreditar nessa estupidez. Soma isso com uma cultura racista e de separação social, para você ver o que acontece. Bom, acontece o que está acontecendo no Estado de Israel. Conflito, loucura, que não para nunca. E aí a pessoa se pergunta, mas não para, é porque o ser humano é assim mesmo. Não, gente, não é o ser humano. As pessoas estão sendo doutrinadas a essa estupidez. Não tem nada a ver com o ser humano. Tem a ver com isso. Em você perpetuar essa estupidez. Então,
As diferenças entre racionalistas e místicos nas explicações da mitzvah têm ramificações práticas. Eu nem sabia que ele ia falar isso. Tá vendo? Tem ramificações práticas. Esse é o nosso problema com isso. Se trata de, eu interpreto diferente a passagem, eu gosto de numerologia. Tá bom, se dane isso daí. Quem gosta, faz isso aí, se diverte. Entende? Isso não tem ramificação prática. Mas isso tem ramificação prática. Então ele falou, de acordo com a abordagem racionalista, né, enquanto lavar as mãos serve para você se limpar fisicamente e simbolicamente, sabe, se tornar apto para o dia, criar uma aura assim de, vamos lá, vamos fazer isso aqui funcionar. E só precisa ser feito no começo do dia. De acordo com a explicação mística, por outro lado, como se trata de contaminação por demônio, né, você tem que se livrar disso o mais rápido possível, preferivelmente antes mesmo de sair da cama. Então você vai ver mistificadores, os fanáticos, o que eles vão fazer? Eles vão colocar a lavagem das mãos, não naturalmente como qualquer um faria. Vai no lavatório, faz a lavagem das mãos. Não. Não pode nem pisar no chão. Ó a paranoia. Você cria um grupo paranoico. Então a pessoa acordou, aí ele tem que, antes de botar os pés no chão, já fazer as lavagens, não sei o que, uma paranoia, uma loucura. E aí você cria uma pessoa esquizofrênica. Uma pessoa que não tem noção de como a realidade funciona. Entendeu? E aí essa porta que abre para essa visão esquizofrênica abre para outras também. Então, eu volto a dizer, não é algo inocente isso daqui. Isso daqui é extremamente nocivo. Porque é a porta de entrada para todo tipo de loucura. Né? Esse cara, mais tarde, vai estar defendendo terra plana e visões de separatismo e fascismo. É assim, entendeu? Por quê? Porque ele vive num mundo assombrado por demônios. Tem perigos, tem demônios para todo lado. Se torna um alarmista, acredita em estupideza, não sabe diferenciar notícias e coerência, não tem a menor noção do que separa a realidade de ficção e vira uma loucura e vira um cara facilmente manipulável por líderes religiosos. Dizer líderes religiosos inescrupulosos, nesse caso, é meio redundante. Né? Mas, enfim, ele vira vítima de manipuladores. E aí ele conclui dizendo, o Rabino Yosef Karo nota que a explicação do Zohar para essa mitzvah introduz histórias que não foram mencionadas pelos poskim. Né? O Yosef Karo foi o que promoveu o misticismo dentro da Halahá através do livro dele, o Shulchan Aruch. Mesmo assim, ele incorporou no Shulchan Aruch, né? Legislando que a pessoa deve derramar a água nas mãos do jeito que está falando lá no Zohar para tirar o mau espírito. Então veja, ele reconheceu que os poskim não falavam nada disso, mas como ele estava ali como cavaleiro do misticismo, e é por essa razão que esse livro, o Shulchan Aruch, se tornou muitíssimo mais popular que o Mishneh Torah. Porque o Mishneh Torah não diz que você tem que lavar as mãos porque você tem que tirar demônio das mãos. Mas eu não acreditava em demônio nenhum. Percebe? Então não serve. Então é uma coisa muito séria, né? Que nós temos que constantemente refletir sobre os perigos do misticismo na sociedade, seus resultados nefastos. Né? Então tá, nós demos mais um passo nessa nossa oportunidade, né? A gente dedica uma horinha para fazer essa reflexão. Eu espero que você tenha pensado a respeito disso, de quão importante é pensar a respeito disso, né? De fazer a crítica disso, porque isso é popular. Essas visões de crença em demônios, espíritos e toda essa bobagem, isso aí é muito popular. E tem pessoas que infelizmente ainda não entenderam que espiritualidade não tem que ver com crenças. Tem que ver com acreditar em fantasmas, espíritos, né? Geralmente a pessoa confunde a palavra espiritual como se ela significasse quem acredita em espíritos. Não é isso. Até porque se fosse isso, então a Torá não serve como livro espiritual, porque a Torá inclusive proíbe, não é? Especificamente ela proíbe crença em espíritos, né? Ela diz que não pode ter esse tipo de gente na sociedade dos israelitas. Então, é claro que a Torá está condenando o rito Knani, mas é por isso que ela está condenando o rito Knani, porque era um culto aos mortos e culto aos espíritos. Então, a Torá se opõe a esse tipo de visão, porque ela queria estabelecer uma nova visão que resultasse, que desse resultados melhor na sociedade. A ideia era que as visões estabelecidas geravam problemas insolúveis
e que jamais seriam resolvidos enquanto as crenças continuassem parte da cultura. Esta é, basicamente, a visão trazida pelos Yehudaítas na reconstrução do Estado judaico. O Estado judaico estava sendo alvo de erros constantes e de problemas constantes porque a visão de mundo que molda o comportamento também estava constantemente equivocada. E eles tentaram melhorar isso. E eles procuraram identificar quais eram de fato os problemas e perceberam que essas crenças não são inocentes no sentido de que eu tenho uma visão diferente. Tudo bem ter uma visão diferente. As 12 tribos tinham visões diferentes. Os israelitas e judaítas tinham visões diferentes do Elohim, do divino. Não é esse o problema. O problema é quando isso resulta em regras, leis e comportamento social. Aí as visões diferentes podem se tornar problemáticas quando afeta diretamente a vida das pessoas. Então o exemplo clássico que a Torá dá é por que não dá para tolerar a religião Cnaani? Porque no final das contas crianças serão sacrificadas. Por isso que não dá. Entendeu? Então por que não dá para tolerar a visão dos demônios? Porque no final das contas você vai criar uma sociedade esquizofrênica. Além do fato de que isso não existe, e nós hoje sabemos muito mais da realidade do que no passado, você cria uma sociedade de gente alienada, de gente perigosa, de gente estúpida, de gente que não consegue nem conversar com o outro, por causa de crenças estúpidas. Você vai perpetuar preconceitos, racismos e vai promover doutrinação de crianças, jovens e adolescentes em crenças absurdas que vai impedir o funcionamento dessas pessoas na sociedade. Então, como que isso não é um problema de todo mundo? É claro que isso é um problema de todo mundo. Percebeu? Então, a oposição do racionalismo contra o misticismo não diz respeito só a nós interpretamos diferente a Bíblia. Que se dane a interpretação de Bíblia. Nós estamos falando de sociedade aqui. Entende? Por isso que ele tocou no assunto de Alahá. Nós estamos falando de algo que resulta na prática, na vida prática da pessoa. Então, como que uma pessoa pode favorecer uma visão alienante em face de todos os conhecimentos que acumulamos até aqui, que a humanidade acumulou e melhorou tanto e pode melhorar ainda mais se as pessoas se unirem na busca do conhecimento mesmo. Mas enquanto existem pessoas alienadas que não sabem como a realidade funciona, essas pessoas não serão justamente a massa de manobra de políticos inescrupulosos, religiosos inescrupulosos e toda a sorte de problema para resultar em problemas sociais infindáveis. Então, como não se opor a isso? Então essa é a reflexão, para que pensemos a respeito disso e pensemos no nosso papel. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Eu acho que uma das coisas é a promoção de um pensamento lúcido sobre as coisas. Não se fazer de rogado para condenar aquilo que tem que ser condenado. Para refutar o que tem que ser refutado, para mostrar os problemas que existem, porque existem. Não se trata de eu interpreto o verso de outro jeito. Isso aí não tem nenhuma importância. O que tem importância é o que resulta em coisas práticas, e a prática, o modo de vida, é regido por determinadas ideologias, e existem ideologias que são de fato perigosas, que resultam em violência, ódio mútuo e tudo isso. E nós temos que nos posicionar em relação a isso. Ver o quanto disso, de fato, afeta a sociedade. Reconhecer que essas ideias não são o resultado direto da tradição judaica, da sua leitura e interpretação. E que, portanto, nós podemos, de uma maneira muito legítima, nos opor a isso. Então, um dos conflitos do racionalismo e do misticismo é da luta entre o conhecimento e o obscurantismo, sim. E nós nos posicionamos a favor do conhecimento. Então, que sirva para a nossa reflexão. E numa próxima aula, num próximo momento, nós continuaremos lendo o nosso livro e nos dedicaremos a outros capítulos por aqui também. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like se você assistiu até aqui, isso ajuda ao crescimento e promoção do canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Do Ceder Leitão.